oração para iniciarmos o nosso estudo? Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de prosseguirmos estudando a Tua Palavra e compreender e extrair dela a maneira como enfrentaremos os desafios do presente mundo, Senhor. Ó Pai, louvamos o Teu nome, pedimos a iluminação, ó Deus, do Teu Espírito sobre nossas mentes e corações para que possamos compreender qual é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Na semana passada nós fizemos a primeira parte Fizemos um estudo que consistiu na primeira parte de uma crítica das famílias cristãs à educação secular. E hoje vamos dar prosseguimento. Nós vimos no domingo passado que a conformação da educação dos cristãos basicamente é o primeiro mandamento, que diz que nada estará acima de Deus, ou nada poderá estar entre Deus e o homem, e nesse nada inclui-se também a educação. E aí surge uma educação secular. Vimos então a importância do primeiro mandamento, inclusive e principalmente em termos confessionais e em termos do catecismo do nosso símbolo de fé, que é o catecismo de Westminster. Logo depois, nós constatamos que a educação secular é o principal desafio na contemporaneidade à prática do primeiro mandamento, que é colocar Deus acima de todas as coisas. Passamos por breves críticas na perspectiva do John Frame, no seu livro Doutrina da Vida Cristã. Passamos por breves críticas à educação secular e aí terminamos com apenas referência a um primeiro parágrafo do que nós chamaríamos de criticar a educação para resplandecer Cristo. Começamos aí falando que não devemos nos colocar num gueto, não devemos nos isolar do mundo, embora a educação secular seja muito perniciosa à nossa fé e à nossa saúde espiritual, mas Deus nos dá os meios de enfrentar essa realidade como desafio. Vimos então que existe um comando bíblico para que nós caminhemos entre os povos desse mundo e entre essas sociedades corruptas e corrompidas. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus, quando fez a oração intercessória em João 17, e essa oração inclui a nós, o seu povo, hoje, ele pediu que Deus, não que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Quer dizer, nós temos a intercessão de Cristo garantindo a nossa segurança espiritual em meio a esse desafio. E a partir daí, nós agora, na aula de hoje, vamos verificar quais são os meios pelos quais Deus nos supre para que venhamos a enfrentar esse desafio de sermos cristãos numa sociedade em que tanto nós, nas universidades, quanto aqueles da nossa família, sobrinhos, filhos, netos, para alguns, têm que enfrentar uma educação secularizada. E aí nós fomos buscar alguns elementos na teologia dos puritanos. Essa aula de hoje, ela contém muito de um capítulo, a partir da página 1309 de A Teologia Puritana, do Mark Jones e Joel Bick, chamado A Casuística dos Puritanos. Casuística era a técnica, os puritanos denominam casuística a técnica pelo qual problemas e desafios
de consciência são enfrentados. Então, o que nós vemos é que o puritano, no movimento puritano, ele desenvolveu uma doutrina bíblica, quer dizer, ele não desenvolveu, ele descobriu e aprofundou um conhecimento bíblico de uma realidade bíblica disponível, pelo qual ele enfrentava problemas de consciência, que é basicamente o que nós enfrentamos hoje quando temos que decidir temas em educação secularizada. Há um texto de Isaías 50, verso 4, que diz o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. A partir desse verso bíblico, William Perkins, no século XVI, ele desenvolve uma doutrina que vai fundamentar a chamada casuística de consciência, do qual ele é considerado um dos pais da casuística puritana. E ele fala o seguinte: na palavra de Deus existe um certo conhecimento ou doutrina revelada com a qual é possível corrigir e aquietar a consciência dos fracos. E então ele escreve 2 livros sobre casos de consciência, de como os cristãos, os piedosos daquele tempo, enfrentavam seus dilemas de consciência, dilemas morais, de toda ordem, inclusive de ordem do dia a dia, ordem prática. E esses livros são um estudo sobre a consciência e o tratado completo sobre casos de consciência. Ele começa a desenvolver esses casos de consciência, e ele vai buscar na disciplina da igreja aplicada por Calvino e Zwinglio os primeiros elementos. Por que ele faz isso? Porque essa necessidade de enfrentarmos desafios morais, ela é inerente ao ser humano, mas ela era realizada de 2 modos. Quais eram esses modos? Basicamente, o primeiro, prevalecente na época: um cristão pré-reforma, e até hoje uma grande parcela da cristandade, principalmente os católicos, quando tem problemas de ordem de consciência ou problemas morais, ele a resolve através da intervenção ou penitencial de um sacerdote, principalmente através do instituto da confissão, ou pela intervenção sacramental, que para os católicos tem o condão de resolver a questão e a crise de consciência deles. Enquanto que para a reforma o que havia era o seguinte: a necessidade de autoexame, arrependimento e mudança de vida. Era assim, é o modo raiz de enfrentar problemas de consciência, né? É o modo mais duro. Então, havia um discurso com a ocorrência da reforma de que a moralidade, e isso é uma acusação que alguns católicos antiprotestantes, anti-evangélicos fazem, de que a reforma deixou a conduta de parcelas da população europeia desorientada moralmente. O que eles diziam? Olha, então o sacerdote, o pregador protestante, ele é como um médico que vai com um balde de remédio. Eu vi isso da boca de um católico, de um padre católico. Ele joga o remédio sem saber o pecado do povo. Ele não os ouve, não recomenda uma penitência, nada desse tipo. Era uma acusação que se fazia. Como resposta a essa acusação, os reformadores, eles estabelecem um acompanhamento pastoral e também
a necessidade de disciplina na igreja, que é basicamente não permitir que aqueles que tivessem uma vida escandalosa participassem da mesa da comunhão. Eles adotam essa prática e começam a executar uma série de estudos e de práticas piedosas de oração, de autoexames. A literatura é farta, é impressionante. Tem uma nota de rodapé que quase a página inteira, dentre outras, só de recomendação, só de referências a bibliografias de livros de casuística de consciência dentre os puritanos. E eles começam a desenvolver, então, essa casuística que dá à igreja cristã daquela época, principalmente a igreja evangélica, vigor para enfrentar tudo que aconteceu naquele tempo. Vejam que, por causa dos puritanos e da Inglaterra, dos puritanos na Inglaterra não houve algo como a Revolução Francesa, e a Revolução Americana nem de longe se constitui das atrocidades que nós encontramos entre a Revolução Francesa, que voltou-se contra Deus. Por que isso? Porque foi desenvolvida entre o povo uma capacidade de autoexame moral e determinação moral e fortalecimento da consciência daquelas nações a partir de uma base objetiva e sólida. Quando nós examinamos essa casuística dos puritanos, nós vamos encontrar alguns princípios. Irmãos, são reflexões. Não que nós devamos, ipsis literis, copiar o que eles fizeram ou replicar anacronicamente a experiência deles, mas nós temos, de um modo não tão distante historicamente, uma experiência bem-sucedida de enfrentamento bíblico ao mundo hostil. Por isso nós fazemos essa abordagem. Eles determinam que a Escritura tem uma autoridade funcional muito explícita. Quer dizer, a Escritura ela não é só uma referência intelectual, mas ela tem uma função efetiva no dia a dia como um manual abrangente para lidar com os problemas de consciência. E nesse primeiro ponto deles, de usar a Escritura como manual para resolver problemas de consciência, e justamente esses problemas de enfrentamento à educação secularizada, é que nós usamos isso como referência, como uma autocrítica do que acontece conosco e em nossas igrejas. Quando eu falo igreja, é da igreja evangélica de um modo geral. Na verdade, o que vemos claramente é que os cristãos, principalmente crianças e jovens, mas também adultos, estão tomando decisões de vida e consciência não em função dos ensinos bíblicos, mas aí eu faço aqui 3 apontamentos. Em função das conquistas revolucionárias, isto é, as pessoas tomam decisões não em cima da Bíblia, mas em cima do que a revolução cultural oferece como um bem de troca ou uma recompensa a quem ela der. Eles tomam decisões como contrapartida para a obtenção das virtudes revolucionárias, a aceitação, ser tido como antenado, como bom, como virtuoso, ser tido como um tipo de personalidade popular ou um tipo de celebridade popular que é bem vista, ou recompensas da revolução cultural como prazer, satisfação, influência sobre o outro, senso de estabilização de consciência. E esse é o pior, porque ele, na verdade, é uma cauterização de consciência. Ele decorre do reconhecimento da natureza como uma fonte de poder e da ordem civil. É aquela ideia de que, olha, a sociedade é isso daí mesmo, vamos nos
adaptar a ela e vamos tomar as decisões conforme essa ordem que nós vemos das coisas. E somos levados a tomar posição e, no caso específico, a aderir ao que é ensinado na escola sem nenhum senso crítico em cima dessas recompensas. Outra anotação que eu fiz é que as decisões não são tomadas em cima de ensinos bíblicos, mas em cima de delegação de consciência, como nós falamos agora há pouco, principalmente pela delegação de consciência sob direção sacramental e penitencial de um sacerdote católico. O retorno de muitos evangélicos e neopentecostais ao catolicismo, isso é um fenômeno não muito grande, mas sensível, que nós temos percebido, ao catolicismo reflete a orfandade decorrente do abandono da casuística bíblica para questões de consciência e da prática da disciplina cristã pelas denominações. O abandono moral pela falta de disciplina na e da igreja e sua consequente sensação de desorientação faz com que se vislumbre na direção espiritual dos padres um consolo. As igrejas deixam de aplicar disciplina, a pessoa vive num ambiente em que escândalos são tolerados, inclusive de líderes denominacionais. Nós temos aí exemplos inúmeros e que não são só falsas acusações. Teve de uma denominação que foi preso com dinheiro na Bíblia escondido para não pagar imposto e nem um pedido de desculpa ele fez. Então imagine um jovem dessa denominação, vendo isso, como que ele vai ter condições de se orientar ou de ter alguma orientação para as suas decisões de consciência. Principalmente, como que ele vai ter condições de enfrentar as questões escolares que desafiam o conteúdo da fé cristã. Então, em cima disso, muitos acabam indo para uma perspectiva sacramental e penitencial como solução para seus problemas de consciência. Outros por fim, têm uma perspectiva para resolver problemas de consciência que é o experiencialismo pentecostal e neopentecostal, em que as pessoas vão se consultar com um profeta ou vão buscar algum tipo de experiência mística para resolver as suas questões, inclusive suas questões de natureza moral e de natureza de consciência em relação ao ensino secular. O que nós temos então, meus irmãos, é que nós podemos buscar na Bíblia as respostas para esse desafio. Nós não precisamos nos socorrer desses 3 subterfúgios acima. A experiência histórica puritana desenvolveu um sistema sofisticado para diagnosticar problemas pessoais e diferenciar causas físicas, espirituais, temperamentais e demoníacas. Ao invés de emprestar as razões do fracasso moral ao diabo, ou à cultura, ou a terceiros, ou se sobrecarregar de culpa caricatural, eles se esforçavam biblicamente para obter o discernimento de seus problemas. Isso incluía discernir as influências culturais, no presente tempo, o secularismo educacional, que influíam em suas deliberações éticas, morais e da vida. Os puritanos não estavam comprometidos com teoria de personalidade alguma, a não ser o ensino bíblico sobre o coração. O ponto de partida para a crítica à educação secular e ao secularismo é a Bíblia, e não está adaptada ou integrada a algum conhecimento não revelado.
E temos aí algumas consequências um pouco mais profundas que nós vamos abordar já nessa etapa final do estudo. É que os puritanos, e isso é bíblico e nós podemos trazer para hoje, na crítica ao ensino secular, eles não ignoravam e eles eram realistas em relação à natureza pecaminosa do homem. Nós observamos hoje, eu trouxe aqui até pastor, esse livro do Rousas Rushdoony, um pastor presbiteriano já falecido, foi um homem de Deus. Há um artigo aqui no final, é um pós-fácil de um crítico paulista, em que ele expõe que a mentalidade dos nossos dias, chamaríamos aqui uma mentalidade radical e iluminista, ela é uma mistura de pornografia, anticristianismo e do culto ao primitivo. Os mesmos três elementos inerentes e inseparáveis da cosmovisão humanista de nossos dias. Então, o que na sua obra o reverendo Rousas Rushdoony ele diz, já fazendo uma crítica ao secularismo, e aí que nós podemos tomar de empréstimo para uma crítica à educação secular. Quando ele fala aqui de um terceiro elemento, ele fala do culto ao primitivo. E o culto ao primitivo é aquele que considera os instintos básicos do homem como puros e os tem como ausentes de pecado, como virtude. Ele fala o seguinte, que o primitivo ou o selvagem surgia como o novo Messias para o homem ocidental, sobrecarregado e exaurido por séculos opressivos da cultura. Quer dizer, quando ele fala cultura, é a cultura de origem cristã mesmo, que eles consideravam como opressora por, entre outras coisas, apontar para a natureza pecaminosa do homem. Os puritanos não desprezam, e em nossa crítica à educação secularizada, nós devemos tomar em conta que dificilmente um ensino secular ele vai apontar para a natureza pecaminosa do homem. Ele vai até justificar alguns aspectos dela como puros. Há muitos anos eu li um texto de uma dessas teorias psicanalíticas do crime, em que o autor justamente abordava como o ódio é inerente ao ser humano, e ele sinalizava que isso era até virtuoso, como, por exemplo, quando a criança que está amamentando sente que não sai leite e morde a mãe, ou suga de tal força que fere a mãe. E ele colocava aquilo como um elemento de pureza infantil e como aquilo caracterizava um aspecto de virtude. Existe esse mito do primitivo, dos fatores mais primitivos, dos instintos, ou até do indígena primitivo, como se ele fosse puro e não tivesse pecado. Isso está até na música popular, o que é um erro. Um pai de um amigo meu, na verdade era um colega de trabalho do meu pai, nós morávamos no mesmo prédio, ele trabalhava na seção ao lado do meu pai e ele cuidava para a presidência da República de assuntos indígenas. E um dia ele foi visitar a reserva Yanomami e voltou e contou para o filho dele, e ele compartilhou com a gente que como ele se viu em apuros, pois eles ofereceram uma papa de banana e havia um cérebro mastigado entre eles lá. Era uma tribo Yanomami bem sem acesso há muito tempo, isso nos anos 80. E é uma lenda
nós temos a discussão sobre o enterro de crianças com deficiências, crianças deficientes, com deficiência entre os indígenas que nascem com algum tipo de deficiência corporal, mas de algum modo o iluminismo trouxe essa ideia tanto de povos primitivos ligados aos instintos menos civilizados, e até politicamente incorreto referirmos-nos a eles como menos civilizados. Foi colocado isso como algo virtuoso. E isso passou, de algum modo, a compor a mentalidade secularizada e também o ensino secularizado. Veja que qualquer movimento de mudança que parte desses grupos mais vinculados a esse radicalismo iluminista, eles se caracterizam pela necessidade de destruição. Nós tivemos exemplos recentes no nosso país, e porque a ideia revolucionária, ela remonta à ideia de horda, e a democracia revolucionária, ela remonta à ideia de horda também, de uma horda primitiva, que tem como virtuoso aquilo que a Bíblia tem como pecado, a ausência de consciência do próprio instinto. Então, nós não encontramos entre os puritanos uma abordagem educacional que abra mão da ideia de pecado como essencial. A crítica que o cristão faz à cultura e ao ensino secular vai olhar não só para o comportamento e a apreciação que os outros farão do comportamento, mas também para os motivos e desejos subjacentes. Os puritanos diziam que o homem foi criado para adorar a Deus e que a maioria dos problemas é resultado da imaginação pecaminosa ou de adoração de ídolos. O modo de nós enfrentarmos criticamente a educação secularizada é nós termos uma abordagem que foque também nos desejos e motivações das ações. Nós, quando vamos tomar as nossas decisões, estamos apenas preocupados com as suas repercussões externas ou estamos verificando diante de Deus o que nos leva a fazer aquilo? Nós estamos ensinando as crianças a se autoexaminarem e levarem em conta seu imaginário e levarem em conta os seus desejos internos a partir de um critério bíblico, ou apenas estamos ensinando pessoas a terem uma respeitabilidade social frequentando uma igreja? Ponto esse que também é um ponto crítico hoje para as igrejas, visto que o tornar-se membro e o viver como membro hoje, para muitos é só uma alternativa de ganho de respeitabilidade social, principalmente para os políticos. E por fim, os puritanos diziam, e aqui encontramos a causa final de Deuteronômio 6, versos 6 a 9, que o remédio espiritual essencial para as lutas espirituais era a crença no Evangelho, o arrependimento dos pecados e o desenvolvimento de uma correta compreensão de si mesmo. Uma educação cristã vai levar o estudante a desenvolver, vai contribuir para que ele desenvolva uma correta compreensão de si mesmo. E a educação secularizada, como nós vimos, dentre outros elementos, ela retira o elemento de pecado e chama de virtude aquilo que a Bíblia tem como pecado. A educação cristã, ela conduz a um arrependimento e mudança.
e ela fortalece as pessoas para que permaneçam e se fortaleçam na crença do Evangelho. Por fim, irmãos, fortaleçamos a nossa consciência e a dos mais fracos, principalmente as nossas crianças, que não têm uma consciência ainda para enfrentar os desafios desse mundo, uma consciência formada, até mesmo organicamente, plasticamente, com o correto ensino da Palavra de Deus, para que possamos ir como ovelhas entre lobos, prudentes como pombas e simples como serpentes, exercendo bem a crítica ao mundo secularizado, para que pelas nossas deliberações de vida e consciência resplandeça a glória de Deus. Essa é uma contribuição que os nossos irmãos do passado nos deixaram, que nós podemos, sem sermos anacrônicos, explorar, realizar um aprofundamento da casuística dos problemas de consciência, ensinar os irmãos mais fracos e ensinar os nossos filhos, nossos sobrinhos, contribuir para que eles aprendam a deliberar com a consciência deles, a partir de uma perspectiva bíblica acerca do que eles aprendem na escola. E estimulá-los a que eles se mantenham nas decisões a partir de uma perspectiva bíblica. Estimulá-los, por quê? Porque aí eles resplandecerão a glória de Deus. E aqueles que não os viam como aceitáveis, aqueles que não os viam como bons, como integrados eventualmente, possam, vendo seus frutos em Cristo, enxergar aí um pouco também da glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado por este momento em que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a Tua Palavra e o que os Teus servos do passado deixaram de herança para nós, Pai. Ó Pai, que nós sejamos firmes em proteger, Senhor Deus, as nossas famílias neste mundo secularizado, Pai, e nesse mundo que é Teu inimigo, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.